Boa tarde, meus diletos amigos. Aqui mais um tarde em texto e coletânea Tirar-me de Galo, onde ele extraiu o texto de Biblioteca do Pregador. Conheça sobre a Bíblia com profundidade. O que a Bíblia diz sobre as mulheres pastoras? Redação BP, uma última atualização, 19 de janeiro de 2023. Uma mulher pode ser pastora? Deixe-me começar dizendo que conheço e aprecio muitas mulheres reconhecidas como pastoras. Elas são diligentes, firmes e trabalhadoras na obra do Senhor. Nosso país prestou um grande serviço às mulheres ao longo dos anos, ao não elevar e apoiar as mulheres em cargos de liderança. Nas palavras de Alexander Strauss, ele expressa sua mesma preocupação. Na mente das pessoas contemporâneas, excluir as mulheres da liderança da igreja é sexista, discriminatório e mais um exemplo de dominação masculina. Mas este não precisa ser o caso. Ninguém que realmente ama as pessoas, que é sensível à palavra de Deus e que está ciente da dolorosa deshumanização que as mulheres sofreram e ainda sofrem em todo o mundo. Gostaria de discriminar as mulheres. Então, o que a Bíblia diz sobre mulheres pastoras? As mulheres são um dos maiores presentes que Deus deu ao mundo, mas em nossa paixão por promover as mulheres estaremos atropelando a Bíblia. Primeiro, devemos entender que o papel amoroso e nutritor de uma mulher é vital para a saúde da igreja, da mesma forma que é vital para a saúde de uma criança. Deus projetou o relacionamento homem-mulher para complementar um ao outro. Um gênero não é melhor que o outro, mas temos papéis diferentes. Rejeitar essas diferenças dadas por Deus pode levar a uma visão desequilibrada. Em segundo lugar, muitos entendem mal a liderança masculina como Deus a projetou. Não é uma composição de glória, mas de um servo. O servo tem a missão de proteger, liderar e guardar a igreja. Devemos servir aqueles que Deus nos confiou. Se houver um barulho alto em casa na calada da noite, incentivamos nossa esposa a investigar? Espero que não. Deus chamou aos homens para a posição de liderança servidora e protetora. Terceiro, vemos em Gênesis 13, versículo 16, que Deus ordenou um papel de liderança para o homem. No entanto, quando os homens recuam em suas responsabilidades, a liderança, as responsabilidade de liderança, as mulheres se intervêm. Os homens devem atender ao chamado da liderança servidora. Esse tipo de liderança não é dominador ou abusivo, mas gentil, gracioso e humilde. Os pastores devem servir os que estão na igreja, não dominar sobre eles. O desígnio de Deus não está focado em melhor que ou superior. Exemplos de mulheres do Novo Testamento que se destacaram na liderança. Cloé, em 1 Coríntios 1, versículo 11. Alguns usam Cloé no Novo Testamento como um exemplo de mulheres sendo pastoras. Eles dizem que ela era uma líder de igreja doméstica, de acordo com 1 Coríntios 1, versículo 11. Mas a Escritura não disse isso. Veja, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Priscila, em Atos 18. Outra mulher referenciada a Priscila é a Priscila. Ela e seu marido, Áquila, ministravam juntos. Lídia, em Atos 16,
Outro exemplo é Lídia, em Atos 16. Toda a sua casa foi batizada e sua casa tornou-se um ponto de encontro para os primeiros cristãos. Mas a Bíblia diz que as mulheres podem ser pastoras? Embora essas mulheres se destaquem, o contexto não suporta o papel de anciã e pastora. Elas não foram descritas como termos de pastor e bispo. Débora, no Antigo Testamento, é outro exemplo que usam para sustentar a ideia de mulheres como pastoras. Ela foi uma figura poderosa do Antigo Testamento que julgou a nação de Israel por um período, mas não podemos usar este texto para apoiar o papel de pastor ou bispo de uma igreja no Novo Testamento. No grego, a palavra bispo é episcopos e a palavra para pastor é poimei. Ambos os termos se referem ao mesmo ofício e vêm de substantivos masculinos que significam pastorear ou cuidar. As qualificações para a liderança masculina, então, em 1 Timóteo 3, versículo 1 a 7 e Tito 1, versículo 6 a 9. A Bíblia nos escreve traços de caráter para pastoras, nem usa as palavras episcoposo, poimei, ao descrever seu papel. Para aqueles que concordam com a posição das mulheres pastoras, onde a Bíblia lista os traços de caráter necessários para esse papel. Aos homens são dadas as posições de pastores e presbíteros, porque Deus lhes deu o papel de liderar e morrer por sua família e pela igreja. Acredito que Cristo, vindo ao mundo como homem, foi estratégico por esta razão: liderar, pastorear e morrer. Não tem nada a ver com a cultura dos dias de Paulo, porque o papel masculino e feminino começou na criação. Ou seja, não se trata de melhor, trata-se de projeto. Como Deus nos projetou. 1 Timóteo 2, 11 a 13, fala sobre as mulheres não usurpar a liderança dos homens, em Gênesis 3, 5, 16. Os homens podem aprender com professoras como Joyce Meyer e outras, com certeza, mas elas não devem ser a cobertura espiritual sobre o homem, usurpando seu papel. Precisamos de mais autoras e palestrantes, mulheres. Ambos os sexos se complementam, não competem. Somos iguais em Cristo, mas temos papéis diferentes. Restringir as mulheres da liderança da igreja seria injusto e discriminatório se fosse feito arbitrariamente por homens para seus próprios fins egoístas. Mas se tal restrição fosse parte do plano sábio do Criador, então não é discriminação. Alexander Strauss. Conclusão sobre mulheres no ministério pastoral. Jesus honrou e apoiou a dignidade das mulheres. Ele as tratou como deveriam ser tratadas, mas nunca inverteu os papéis. Jesus chamou Paulo, comissionou Pedro e encorajou João a liderar a igreja. As mulheres podem e devem se ensinar a administrar e organizar, mas sobre a direção das escrituras, como no Ministério das Mulheres, Ministério Infantil, secretarias e inúmeras outras posições, mas devemos evitar usar o substantivo masculino, pastor, ao descrever seu papel. A liderança masculina deve olhar para os sábios conselhos das mulheres antes de tomar decisões. Por exemplo, em nossa casa, tomamos decisões juntos. Seus conselhos e sugestões
são inestimáveis.